Fato aí. Solta o troço de novo, velho. De novo. Fato econômico, a economia além da conjuntura, de volta de novo, mais uma vez, comigo e com o Super Moisés, para a gente falar um pouco mais de focos, IPCA e outras informações econômicas no dia de hoje. Vamos lá, Moisés, tudo bom? Vamos lá, tudo bem, Super André? Estamos aí de volta, né? Semana passada a gente não teve por aqui, mas estamos de volta, não deixamos de trazer as informações aí. Temos algumas coisas que saíram na semana passada, temos algumas boas informações aí de expectativas do Boletim Focus, se dá para se dizer que é bom o fato de que está perto ali do teto da meta, a inflação, de expectativa. E aí vamos começar com o quê? IPCA 15, que saiu semana passada? Então vamos lá, Moisés. Eu tenho uma sopa de informações para a gente falar de economia antes da gente entrar no Focus. Esses últimos 7 dias, até a segunda-feira da semana passada, quando veio o Focus, sem muitas novidades, nesses últimos 7 dias a gente teve bastante informação interessante. A gente teve a segunda rodada de conversação entre o presidente americano e o brasileiro, dando uma sinalização forte de negociação, né, de sentar à mesa e tentar barganhar favores de um lado para o outro. Isso impactou de forma positiva a Bolsa brasileira hoje, né? A gente tem o Ibovespa fechando hoje positivo, na semana uma alta de 0,6%, em outubro uma alta de 0,5%, e em 2025 o Ibovespa já subiu 22,2%. Hoje teve mais uma alta em função dessa conversa dos dois presidentes, né, que indica que vai ter um entendimento, pode dizer assim, com relação às tarifas. Outro comportamento interessante que a gente teve, junto com essa conversação dos dois presidentes, é o câmbio que vem, mais uma vez, ajudando o governo atual na política econômica com controle de preços, né? O real se valorizando e se impactando o preço das commodities e o preço dos alimentos a nível interno, né? Então, esse é o segundo ponto positivo para a economia brasileira e para o governo atual, podemos dizer assim, né? Seja qual for a bandeira do governo. E a terceira informação interessante que eu estava lendo hoje os jornais e descobri, que aí eu queria que tu falasse um pouquinho, é um tal de índice de ruptura Neogrid, que mede a falta de produto nas gôndolas, né? E esse índice ele vem falando sobre o ovo, café, azeite e a cerveja, né? Então ele mostra assim, qual é o diferencial entre aquilo que o tem e aquilo que já teve nas gôndolas do supermercado, né? Então, os destaques de variação de abastecimento entre agosto e setembro: o ovo saiu de 23% para 24,6%, o feijão de 8,4% para 6,4%, o arroz de 8,9% para 7,1% e o azeite de 9,7% para 8,7%. Não é aumento, né, de preço desses produtos, é o quê? É o índice de que eu vou ao supermercado e acho um leque de produtos, por exemplo, azeite, várias marcas, né? Isso mostra, podemos dizer assim, uma acomodação dos preços dos alimentos, a volta, né, mesmo que de uma forma comportada das famílias, porque a gente vê o endividamento das famílias e a visita menos frequente aos supermercados. A gente vê, por um lado, os índices de preço dando alta de preço e outros índices de preço, né, os IPCs e os IGPs diferentes, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, a gente tem falado muito das altas de preço no final do ano, outubro, novembro e dezembro. Só que o IPCA, né, para te dar o leque de oportunidade para você falar, a prévia do IPCA, né, que é o IPCA 15, ele veio em outubro agora com 0,18%. Né?
depois de ter registrado 0,48 em setembro. Então, é uma queda, né? Ou seja, uma previsibilidade, podemos dizer assim, de que os preços estão crescendo, mas crescendo menos do que nos últimos meses, do que foi nos períodos anteriores, né? O IPCA 15 acumula uma alta nos 12 últimos meses de 3,94, tá? E isso é um comportamento que indica uma convergência muito que lentamente para o topo da meta. O centro da meta é 3% e o topo da meta é 4,5%. Né? Então, já deixando a deixa para você, né, quando você for falar ali do Focus, né, que veio com essa, podemos dizer assim, ótima notícia, que até para mim eu achava que não chegaria, né? Mas o Focus vem dando essa novidade, que você vai dar essa novidade aí para o nosso público aí, que é uma, digamos, uma acomodação dos preços, né? Apesar de que até 2028, estamos em 25, até 2028 a gente não chega nos 3%. Né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa alta normal de preço no final do ano e depois tu pode entrar ali no Focus. Talvez o que a gente pode perceber aí é um resultado da política monetária restritiva, né? Porque as pessoas, se estão indo menos para o supermercado, talvez agora chegou naquele patamar em que, não posso gastar mais, tem nível de endividamento alto também, vou gastar só o necessário. Troca de bens, né? Talvez aí esteja chegando naquele ponto em que o Banco Central espera, né, de que com a taxa básica de juros mais alta, vai inibir consumo, e com a inibição do consumo, daí o objetivo é diminuir a inflação. Se a gente for olhar ali, por exemplo, o que diz o Boletim Focus, né, nessa semana, e também na semana passada, né, só para você ter uma ideia, semana passada estava em 4,7% a expectativa de inflação e baixou para 4,56% nessa semana. Então, e como tu bem falou ali, que eu achei que é uma novidade interessante, né? Porque ele está chegando ali próximo do teto da meta, que é 4,5%. O teto da meta, claro que o objetivo não seria esse, né? Chegar no teto da meta ou passar o teto da meta, 4,56% ainda passando. Mas, assim, com base no que a gente tinha desde o início do ano e nas expectativas que vinham vindo da gente ter uma inflação acima de 5%, a gente percebe, então, que é uma notícia interessante. Apesar de que o IPCA 15, apesar de você mostrar que ele foi comportado, e foi abaixo até das expectativas, ele também mostrou que não se conseguimos mais ficar ali no centro da meta, que é 3%. Então, a expectativa é acima do centro da meta, que é 3%. E aí, será que fica ali nos 4,5%? Essa é a expectativa. Tu me perguntou daquilo que eu sempre utilizo de argumento aqui, né, nas análises, que é de que, geralmente, historicamente, vamos dizer assim, a gente percebe que o consumo aumenta no final do ano. Mas a gente também sabe que muita coisa está precificada. E principalmente que a gente está falando aqui de expectativas. Então, uma expectativa de que fique em 4,56%, talvez já esperando esse movimento normal e natural do consumo já para o final do ano. Talvez um consumo mais comportado, porque não vai se ter muito apetite ao crédito, justamente por causa da taxa básica de juros alta. Em consequência disso, então, a expectativa do mercado é que a inflação fique ali dentro desse teto da meta de 4,5%. 4,56% nessa semana é a expectativa. Vamos ver o que acontece. Talvez aí chegou-se à conclusão de que o mercado chegou à conclusão de que está dando resultado, então, né, essa política monetária restritiva do Banco Central. A gente também, que é uma prova disso, vê um arrefecimento do PIB, 2,17% na semana passada, 2,16% nessa semana, viu que há 4 semanas estava nesse patamar de 2,16%, depois aumentou, agora voltou. Também resultado, né, dessa política monetária restritiva, que a gente sempre está falando. A gente viu aqui também uma expectativa de queda do dólar, R$ 5,41 no final do ano, talvez em função dessa aproximação entre Lula e Trump, que vai fazer com que, a expectativa pelo menos é essa, né, diminuam aí os tarifaços.
e com isso daí gera uma expectativa mais positiva em relação à economia brasileira, aí aumenta os investimentos estrangeiros, aumenta a oferta de dólar e cai, então, o preço do dólar em relação ao real. A taxa básica de juros nos 15%, isso já está meio que posto até o final do ano e só pode começar a baixar lá por março, abril do ano que vem. Então, acho que é por aí, André. Tu sabe, eu tive lendo agora, na parte da manhã, um relatório sobre da CEBIC, sobre a construção civil, e eles dão uma prévia de queda do PIB da construção de 2,3 para 1,3, em função da taxa de juros, de dificuldade de crédito, né? Então, a gente começa a notar em vários segmentos econômicos o peso restritivo da política monetária que está fazendo com que o crédito fique mais caro, né? E aí a gente, muito que lentamente, né, como está mostrando o próprio Focus, existe uma convergência muito que lentamente, né, da inflação em direção por enquanto, ao teto da meta, né? A questão é que o próprio Banco Central não está olhando mais para 25 nem para 26, ele está olhando mais adiante, né, para ver o CDI futuro e os juros futuros, para ver se eles estão, pelo menos, caminhando para o centro da meta de 3%, para aí sim poder começar a convergir taxa de juros, né, a taxa básica de juros da economia, para 12,25, 10,5, como está lá no Focus para 2028, né? Mas a gente já começa a notar que essa taxa Selic de 15% já começa a afetar os vários segmentos da economia, inclusive da construção civil, né? É isso aí. Semana que vem a gente volta daí com mais informações aí, né? E em breve a gente vai ter alguma novidade aí. Um programa derivado do Fato Econômico e que a gente vai contar aí mais para frente. Isso aí. Por enquanto é surpresa. Grande Tá abraço, Moisés. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu. Fui. Tchau.